Olá, pessoal. Eu sou o pastor Josias e este é o canal A Sublimidade das Palavras. Hoje eu gostaria de falar sobre a fé e vou usar um texto aqui de um profeta do Antigo Testamento, o profeta Abacuque. Tem dois versículos muito importantes em que ele fala da fé. Vou ler aqui. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse é um versículo lindo. E o outro versículo está no capítulo 3 de Abacuque, versículo 17 e 18. Vou ler os dois. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Dois versículos, três versículos, melhor dizendo, para falar de fé. Abacuque é um profeta pré-exílico, ou seja, antes do exílio babilônico, quando Israel foi levado à Babilônia. Abacuque é um profeta interessante. É como se ele fosse, desculpe a licença poética, é como se ele fosse um profeta filósofo, pois ele vivia de observar e também de questionar. Abacuque, ele tinha dentro de si um diálogo com Deus. Ele sabia nesse diálogo interno dele consigo mesmo e ao mesmo tempo com o Criador, ele sabia que a destruição viria para ajudar. Ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. E ele não era um profeta de pregar, era um profeta reflexivo, era um profeta que procurava ler na história os acontecimentos e observar em tudo isso o agir de Deus. Nós precisamos estar atentos. O próprio Senhor Jesus, lá nos evangelhos, disse: vocês sabem se vai chover ou não, vocês sabem olhar o tempo, mas precisam saber também olhar as coisas de Deus, olhar o tempo, como as coisas estão acontecendo e o que Deus quer fazer. E Abacuque, ele se angustiava, muito angustiado, porque ele sabia que viria uma destruição e parece que todo mundo, é sempre assim, né? Ninguém estava ligando para nada. Ele via os perigos, ele sentia tudo aquilo e ele questionava a Deus e dizia: Senhor, por que a tua ira é tão grande? Será contra os rios ou contra os montes a tua ira? Porque no entender de Abacuque, Deus usaria os caldeus como juízo para o povo que tinha entrado na rebeldia. E ele não assimilava isso direito. E ele ia perguntar: por que parece que o Senhor está marchando contra nós nos teus cavalos? Ele usa essas figuras. E num determinado momento, Deus convida o profeta e diz: sobe numa torre. E dali eu vou te mostrar, fala no coração dele, né? Vou te mostrar como eu vejo as coisas. É como se Deus emprestasse o seu olhar para aquele profeta. Muitas ocasiões, na maioria das vezes, nós olhamos o mundo com nossos olhos. Mas quando temos uma vida devocional, uma vida com Deus, às vezes, vou tirar os óculos, às vezes Deus nos empresta um pouquinho do seu olhar. Quando a gente olha alguma coisa com os olhos de Deus, nosso coração se enche de misericórdia, de graça, porque Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, o seu único filho, para nos salvar, para dar sua vida em lugar de nós, seu filho unigênito.
O profeta ainda não entendia, mas quando ele muda a sua perspectiva, o seu olhar, sobe na torre para olhar de cima, ter uma perspectiva, um ponto de vista diferente, ele recebe muito mais revelações. E é nesse momento que ele sobe, que ele vê essas coisas, ele faz uma declaração. Eu acho que é uma das mais belas declarações de fé. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele está dizendo que as circunstâncias não importam quando você tem fé. Você sabe que, independentemente das circunstâncias, você está confiando em Deus. Quando olhamos assim para a igreja, as comunidades evangélicas, o povo que se reúne para cultuar a Deus, muitas vezes as pessoas ficam dizendo assim: precisamos de um grande avivamento. Avivamento é um tema que eu tenho pensado ultimamente, talvez faça até um vídeo mais sobre o assunto. Estava ouvindo umas aulas esses dias junto com a minha esposa sobre os avivamentos, né? E os professores empolgados naquelas aulas de seminário, né, diziam: o avivamento é a coisa mais maravilhosa, é profundo. E é mesmo, eles têm razão. Mas os avivamentos que aconteceram na história foram pontuais, atemporais, localizados. Não é a regra, é a exceção, o avivamento. Então, eu tinha uma aula sobre o avivamento do Antigo Testamento, nos dias do rei Josias, no dia de Pentecostes, na Reforma Protestante, o avivamento dos morávios, dos anabatistas, dos valdenses, dos wesleyanos, né? O avivamento wesleyano, dos evangelistas avivalistas do século XIX para o século XX, Charles Finney, Moody, né? A própria Rua Azusa lá, né? Com William Seymour. Esses movimentos que vieram para o Brasil são maravilhosos. Mas não é o dia a dia da igreja, são atemporais. É o próprio Deus que faz. O povo foi constrangido pelo Espírito a orar para pedir um avivamento na igreja. Mas, será que eu sou contra o avivamento? Não. Mas eu queria dizer que, no natural, no dia a dia, no caminhar da história, na observação, que nem Abacuque observava, a gente vê que a igreja caminha pela fé. Às vezes você pode servir a Deus, cultuá-lo por 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nunca vê nada de espetacular, de sensacional, uma operação de maravilhas, um cego passar a ver, né? Um paralítico andar, né? As águas do mar se abrir, fisicamente falando. Mas a gente vê muito agir de Deus nas pequenas coisas, todo instante, todo dia, nos livrando, nos abençoando, trabalhando na nossa família, nos nossos filhos, nossos netos, nos nossos casamentos. As coisas que poderiam dar errada começam a dar certo porque temos ali, Deus está trabalhando. O normal da igreja é andar pela fé. Andar pela fé, meus irmãos, mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que você fique 50 anos e não veja nada de especial, a sua fé vai estar viva no serviço, no culto que é devido a Deus, na presença, na perseverança, no trabalho, na colaboração, no seu culto devocional, na sua vivência de fé. Não só quando tudo está bom, mas viver essa fé quando a figueira não floresce. Cadê a flor da figueira? Está lá, né? O produto da oliveira minta, que ele esperava aquela colheita sensacional e foi basicamente um engano, né? As coisas começam a faltar,
as ovelhas não estão no aprisco, os currais estão sem vacas, sem gado. Abacuque usa o sistema econômico do seu tempo, a agricultura e a pecuária, para falar nesse versículo. Ele disse: se o nosso modo de sustento agrícola, pecuário falhar, basicamente é o fim. Mas mesmo assim, eu gosto mais da tradução que fala todavia, que é uma conjunção coordenativa, né, para quem entende o português bem, né, que coordena uma situação difícil com uma fé verdadeira. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Vou exultar e exaltar o Deus da minha salvação, que me faz andar de cabeça erguida, altaneiramente, que faz os meus pés ligeiros como os da corça. Ainda que a figueira não floresça, juntando ao outro versículo, né, o justo pela sua fé viverá. Dizem que esse foi o versículo, na sua aplicação também no Novo Testamento, que fez Lutero ter aquela entrega incrível e aquela coragem de confrontar, né, a religião de sua época e dar o pontapé inicial e o envolvimento necessário para que houvesse uma reforma chamada de reforma protestante e as igrejas evangélicas daí para frente tivessem essa visão reformada, né? Essa liberdade, né? Aqueles solas, né? Sola gratia, sola escritura, sola fide, né? Não nessa ordem, né? Mas essa volta à Bíblia, essa volta a uma fé verdadeira. O natural da igreja, o ordinário, vou usar a palavra ordinário, não no sentido pejorativo, né? Ordinário é o que não vale nada, não. Ordinário é o que está dentro de uma ordem, o que segue uma rotina lógica. Isso é um ordinário, a nossa vida é ordinário, é ordinária. Nós fazemos as mesmas coisas sempre. Mas quando a igreja tem uma sequência ordinária, e as pessoas, mesmo que a figueira não floresça, começam a ir aos cultos, começam a servir, se alegrar no Senhor, independente se está recebendo, independente se vai ficar mais rico ou mais pobre, independente se vai ser curado, se tem a doença ou não. Quando as pessoas servem pela fé, ainda que a figueira não floresça, aqueles cultos que seguem o padrão ordinário lá no nosso coração, ele torna-se extraordinário, porque estamos exercitando a fé em Deus, a fé no Deus da nossa salvação. Termino dizendo para você que este canal, a sublimidade das palavras, é um canal para pequenas reflexões, mas reflexões que possam melhorar nossa fé, que nos façam não desistir de acreditar, de servir, de dar o nosso melhor para o Senhor, mesmo que a figueira não floresça. É isso. Deus abençoe a todos.